Acho que em relação a essa competência, a primeira coisa importante é você ter a clareza assim, do seu papel e da relação que você está estabelecendo ali, né, como consultora. Então, não é uma relação de subordinação, é uma relação de prestação de serviço. É uma relação onde a empresa te contrata para você prestar um serviço e você, de maneira profissional, ética, você vai prestar aquele serviço contratado. Mas é importante que você não perca isso de vista, né, que a tua relação é de prestadora de serviço, não é uma relação de subordinação. Por quê? Porque senão você corre o risco de perder a sua autonomia. E aí vai comprometer a sua autoridade como consultora. E nós, psicólogas, isso está inclusive, né, no nosso código de ética, a importância de nós preservarmos a nossa autonomia técnica, né? Se de repente tem um método onde para nós realizarmos um determinado trabalho, como por exemplo um diagnóstico organizacional, a gente precisa cumprir algumas etapas, né? A gente precisa, por exemplo, preservar as fontes, né? As pessoas que falaram as informações, que trouxeram as informações para nós, né? Por exemplo, a gente precisa manter isso, esse compromisso ético, né? Com a empresa e com cada pessoa que nos ajudou a levantar informações para a gente poder compor o diagnóstico organizacional. E às vezes pode ter uma pressão, inclusive pelo alto escalão, pelo nível gerencial. Eu já vivenciei isso uma vez, que eu me lembro, uma vez me veio agora bem na mente assim que eu vivenciei isso, né? E aí você precisa ter a clareza do teu papel e do teu compromisso profissional. Então, por mais que, sim, é a empresa que vai te pagar aquele trabalho, sim, eles são pessoas, né, de repente um diretor, um gestor, que hierarquicamente está numa posição mais alta, que tem um poder formal, mas isso não pode te inibir. Se isso te inibir, você já começa uma relação distorcida com o teu cliente. Eu lembro que eu estava uma vez, isso foi logo no meu início como consultora. Eu morava ainda em Londrina, hoje eu moro em Curitiba, mas eu morava em Londrina. E aí uma grande empresa, uma grande indústria, que inclusive trabalha fora do país, tem, né, mercado fora do país, uma grande indústria muito tradicional ali na região. Eu fui prestar um serviço para eles. Inicialmente eu fiz um trabalho de levantamento de necessidades em grupo, né, para trazer mais informações sobre o que eu ia trabalhar com todos os níveis de liderança, menos com os gestores que estavam no nível mais de direção, assim, menos com esse nível, né? Mas os demais líderes, eu ia trabalhar com todos eles. E eu lembro que quando eu fui fazer a devolutiva do trabalho, não, na verdade, não foi um diagnóstico, eu fiz o programa de desenvolvimento, foram acho que 4 ou 5 turmas de líderes, e depois eu fui fazer uma devolutiva para poder, né, situá-los como tinha sido o processo e que aspectos ainda que eu percebia que eram importantes que eles observassem, acompanhassem, investissem no desenvolvimento daquelas lideranças. E eu trouxe, né, como eu sempre falo, às vezes eu trago alguma fala de algum participante ou na pesquisa ou no diagnóstico organizacional para ilustrar algo que eu estou trazendo ali, que eu percebi do funcionamento daquele grupo, do funcionamento daquela organização. E claro que tem que ser uma fala que não identifique a pessoa, né? E eu lembro que esse gestor, ele, na verdade, ele era um diretor, eu lembro até da imagem, assim, ele estava na ponta da mesa, né? E eu era uma das pessoas que estavam participando, claro, e tinha a pessoa da RH, tinha outros gestores, e ele perguntou para mim quem era a pessoa, né? Ele fez isso, assim, você poderia dar os nomes para a gente, né?
E naquele momento foi muito importante assim para mim ter clareza do meu papel e dos meus valores éticos, né? E dizer, olha, não, não é possível, né? Veja, eu estava dentro da empresa, né? A empresa que eu estava prestando serviço, que eu já tinha prestado, tinha feito um trabalho grande, com mais de 5 grupos, e foi um trabalho que levou em torno de 9 meses, 10 meses, enfim. Em termos financeiros também foi muito significativo. Eu estava iniciando a minha carreira como consultora, né? Então, tinha uma série de variáveis ali naquele contexto que poderia me intimidar e talvez para poder garantir aquele cliente, pela relação de poder que estava estabelecida ali, eu pegar e abrir mão dos meus valores, né, éticos. Então, claro que eu não o fiz, claro que eu não falei, né? E eu lembro que eu dei uma resposta para ele com educação, com respeito, mas que eu percebi que ele ficou frustrado, que não era o que ele esperava, né? Mas aí não é um problema meu, né? O que é um problema meu, que é um compromisso meu enquanto consultora, é ter essa clareza do meu compromisso ético, daquilo que eu não vou abrir mão, né? E saber me relacionar com esse alto escalão de uma forma confortável, respeitosa e não subserviente, sabe? Não se colocar numa posição inferior. Eles estão como diretores, como gestores da empresa, das pessoas que trabalham na empresa. Você, enquanto prestadora de serviço, você precisa ter respeito a eles, né? Como você tem com todos os demais. Mas não, cuidado para não entrar nessa relação de subordinação, né? Porque aí realmente você vai comprometer o teu trabalho